Muito bom dia a todos! Hoje é dia 15 de novembro de 2025, dia da Proclamação da República aqui no Brasil, e nós, em horário diferenciado, às 10h30, no dia de hoje, iniciamos mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, aqui da cidade de Curitiba, e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Em nosso site você encontra os links para as playlists dos estudos que ocorrem de forma online e também um link permanente para esses estudos. Assim, se você está assistindo de forma gravada esse estudo pelo YouTube, saiba que você pode participar conosco ao vivo. O estudo da Revista Espírita vai ao ar todos os sábados. Lá no nosso site, você também vai ter o link para participar do nosso grupo do WhatsApp, onde passaremos mais informações. Normalmente, nosso curso vai ao ar às 14h30, mas devido a algumas situações de conflitos de agenda, estamos pensando em mudar. Então, se você está assistindo esse vídeo de forma gravada, vai em nosso site, participa aí da nossa playlist e nós passamos mais informações do horário correto que ficará o nosso estudo. Nós estamos estudando o ano de 1862 da Revista Espírita. Chegamos ao estudo de número 10, no mês de janeiro de 1862. E nós iniciamos, na semana passada, o estudo da carta, da resposta que Kardec deu ao grupo dos lioneses, dos grupos espíritas lá da cidade de Lyon. Então, era final de ano, dezembro de 1861, Kardec recebeu muitos votos, muitas felicitações, muitas cartas, a qual ele agradeceu todas, de forma geral. Mas uma delas, pelo fato de ter sido assinado por mais de 200 pessoas, ele optou por responder, pessoalmente, e nós sabemos que toda resposta, todo o texto de Kardec, ele carrega profundos ensinamentos. Então, nós demos início à leitura desta carta, em resposta ali aos espíritas lioneses, por ocasião do Ano Novo, e nós vamos dar continuidade no dia de hoje. Então, um breve resumo, referente ao que nós estudamos na semana passada, eu vou apresentar aqui, e aí nós damos continuidade na parte que faltou. Então, na semana passada, Allan Kardec agradece a mensagem enviada pelos grupos espíritas de Lyon e celebra a harmonia entre eles. Kardec destaca que, para terem 200 pessoas assinado a carta, eles tiveram que ir em vários grupos mediúnicos, vários grupos de estudos espíritas, coletando essas assinaturas. E é óbvio que somente as pessoas que concordavam com o que ali estava escrito assinaram essa carta. Isso demonstrava, a quantidade de pessoas e de diversos grupos distintos, demonstrou aí a harmonia, a unidade que os grupos daquela região tinham. Destacando que o crescimento rápido da doutrina é uma graça divina. Reconhece limitações materiais, mas afirma que a força do Espiritismo já superou os principais obstáculos e que seus frutos são visíveis. Encoraja os irmãos a manterem a fé diante das provas e alerta que a doutrina continuará sendo atacada por interesses feridos, às vezes por zombaria, às vezes por perseguições abertas ou tentativas sutis de divisão. Então, nós destacamos aqui também, no estudo da semana passada, que às vezes essas divisões ocorrem, às vezes até por membros do próprio grupo de estudo, do grupo mediúnico. Então, tem que se observar muito bem, a casa espírita tem que acolher todos, aqueles que querem estudar, que querem desenvolver a sua mediunidade, mas também é necessário ficar atento, porque uma pessoa que não está em sintonia com o trabalho espiritual, o bom trabalho espiritual, ela pode desarmonizar um grupo todo, e aí aquele grupo deixando de existir é uma perca grandiosa, na ajuda dos irmãos desencarnados e também dos encarnados, conforme ali orienta Kardec. Então, Kardec reforça que fora da caridade não há salvação. Deve ser o lema contra o egoísmo, o orgulho e a ambição,
que destroem grupos e sociedades. Exorta a prudência na formação dos grupos, evitando discussões, vaidades e rivalidades, porque somente a fraternidade garante a estabilidade. Ensina que o verdadeiro espírita pratica a caridade em pensamentos, palavras e ações. E aqui a gente discutiu bastante, né? Porque essa condicional que Kardec dá, ela não é uma condicional ou um ou outro. É uma condicional e, é uma condicional de adição, né? Então ele fala que para praticar a verdadeira caridade, não basta fazer só por pensamento, ou fazer só por palavras, ou fazer só por ações. É por pensamentos, palavras e ações. Então, a verdadeira caridade tem que ter esses três elementos juntos para que seja uma verdadeira caridade. Alerta ainda contra a tática dos adversários que querem afastar o movimento de seu objetivo moral. Para isso, deve-se evitar discussão política e temas polêmicos nas reuniões espíritas. Então, nós trouxemos também essa informação que Kardec traz no texto, que antes do estudo, antes das reuniões, é de bom grado, né, se reunir, fazer uma oração, ler um livro evolutivo, né, que promova a boa vibração, né? Nós, aqui nos nossos grupos, nós sempre orientamos a leitura dos livros da codificação, pois é ali que está, né, toda a base do ensinamento, tanto no desenvolvimento mediúnico, como nas questões mais objetivas ali, que seria o livro dos Espíritos. Então, esse momento que precede as reuniões, ele deve ser gasto, deve ser investido com boas leituras, com boas discussões, afastando todas essas questões políticas e polêmicas para um outro momento. Não que o espírita não tenha que discutir sobre esses assuntos, porque se estamos imersos neste ambiente, né, nós devemos também, como espíritas e como cidadãos, discuti-los, mas o momento correto não é dentro de um estudo espírita, dentro de uma reunião mediúnica, ao qual, naquele momento, nós estamos ali à disposição para ajudar moralmente, ajudar com conselhos aos amigos espirituais que ali virão. Então, esse não é o momento para esse tipo de discussão. Afirma que o progresso moral deve ser o foco, pois as reformas sociais verdadeiramente úteis virão como consequência natural da melhoria do ser humano. Então, óbvio, né, que quando você precisa de uma ajuda, de comida, de uma vestimenta, né, algo, né, nesse sentido, é sempre bom, né, fazer esse tipo de caridade. Mas Kardec deixa claro que nós só veremos mudanças sociais expressivas relativamente úteis quando a moral das pessoas aqui desse orbe se melhorarem. E é por isso que o Espiritismo tem grande parte, grande responsabilidade nesse quesito, porque nós temos que, todos ao nosso redor, falar sobre o Espiritismo e sobre essa evolução moral que a humanidade necessita. Quando nossos governantes, quando pessoas de poder tiver essa moral elevada, com certeza grandes projetos sociais úteis, né, para toda a população e principalmente aquelas que necessitam, serão implantados. Então, Kardec conclui assim com a seguinte frase: trabalhando pelo progresso moral, assentareis os fundamentos mais sólidos de todas as melhorias, deixando a Deus o cuidado de fazê-las ocorrer no devido tempo. Então, esse é um breve resumo do que a gente estudou na semana passada, e agora eu passo para o Pereira dar continuidade na leitura do estudo dessa semana. Então, bom dia a todos. Dando continuidade aí a essa carta, né? A resposta de Kardec, dirigida aos espíritos da mesa. Kardec continua assim: na impossibilidade de manter relações diretas com todos os grupos, pedi a um de vossos confrades que me representasse especialmente em Leão, o senhor Vilon, cujo zelo, devotamento conheceis, assim como a pureza de seus sentimentos. O grupo formado em sua casa ou foi sob os meus auspícios.
Direção divina. E conforme minhas instruções, verei com satisfação todos os que me honram com sua confiança, unirem-se a ele como um centro comum. Se alguns quiserem formar grupos à parte, não os olheis com aversão. E, se vos atirarem pedras, não os devolvai. Entre eles e vós, Deus será o juiz dos sentimentos de cada um. Que aquele que se julgam os únicos certos, o provem por mais caridade, maior abnegação, pois a caridade não pode estar com quem não cumpre o primeiro preceito da doutrina. Se estiverdes em dúvida, fazei sempre o bem. Os erros do Espírito pesam menos na balança de Deus que os erros do coração. Repetirei o que já disse em outras oportunidades. Em caso de divergência de opinião, o meio mais fácil de sair da incerteza é ver qual opinião que reúne maior número de partidários, pois há nas massas um bom senso inato que não se deixa enganar. O erro só seduz alguns espíritos cegos pelo orgulho e pelo falso julgamento, mas a verdade acaba sempre vitoriosa. Tenho certeza de que o erro deserta das fileiras que se esclarecem e que é irracional crer que um só tem a razão contra todos. Marchai firmemente na via que vos é traçada. Dizei aos vossos opositores que, se quiserem que os sigais, vos ofereçam uma doutrina mais consoladora, mais clara, mais racional e mais útil à ordem social. Pela vossa união, fareis os cálculos dos que desejam dividir-vos. Provai, enfim, pelo exemplo, que a doutrina torna o homem mais brando, paciente e indulgente. Esta é a melhor resposta aos detratores. Ao mesmo tempo em que os resultados benéficos são os mais poderosos meios de propaganda. Eis, meus amigos, os conselhos que vos dou, aos quais acrescento meus votos de boas festas para o ano que inicia. Não sei que provas Deus nos reserva, mas sei que, quaisquer que sejam, as suportarei com firmeza e resignação, pois sabeis, como o soldado, que a recompensa é proporcional à coragem. Quanto ao Espiritismo, cujo progresso posso acompanhar mais de perto, sinto-me feliz em vos dizer que o ano se inicia sobre os melhores auspícios. E certamente deverá crescer o número de adeptos numa proporção inimaginável. Mais alguns anos, como esses que se passaram, e o Espiritismo terá conquistado 3/4 da população. Deixei que vos cite um fato entre os milhares. Numa pequena cidade do departamento de Aiz, chamada Choni, onde o Espiritismo penetrou há apenas 6 meses, ele se desenvolveu rapidamente. Uma oposição formidável logo se organizou contra seus partidários, ameaçando até seus interesses privados. Mas eles enfrentaram tudo com coragem e desinteresse admirável. A providência não lhes faltou. As mulheres e jovens, em vez de aguardarem presente do ano novo, preferiram adquirir as obras necessárias à sua instrução, de modo que centenas de exemplares foram enviados
a essa cidade. Não é admirável ver simples operários reservarem suas economias para comprar livros de moral e filosofia em vez de romances e bugigangas? Esses homens e mulheres, sofredores como vós, agora compreendem que não é aqui que se realiza a verdadeira sorte. Ergue-se a cortina e eles entreveem os esplêndidos horizontes do futuro. Essa cidade é Chamonix, eventualmente Ai. Novos filhos na grande família. Eles vos saúdam, companheiros de leão, como irmãos mais velhos, formando desde agora um dos elos da cadeia espiritual que já une Paris, Lyon, Metz, Bordeaux e outras cidades em que em breve ligará todo mundo no sentimento de fraternidade. Porque em toda parte o Espiritismo lançou sementes fecundas e seus filhos dão as mãos acima da barreira dos preconceitos, receitas, castas e nacionalidade. Nosso dedicado irmão e amigo, Marion Heber. Tudo bem. Nesse texto a gente vê uma questão aí bem interessante que ele fala aí. Primeiro, sobre as questões dos grupos divergentes, né? Assim, que querem, né? Esse grupo sai fora. Que ele coloca bem claro ali que aqui, às vezes, o movimento espírita, às vezes, faz muita crítica e muitas questões sobre esse aí, né? Inclusive sobre as atividades, para você pertencer ao movimento espírita brasileiro, não sei o que, você tem que ter, aqui na federativa, né? Você tem que fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Ele deixa bem claro, né? Porque ele pensa diferente, né? E ele coloca como lema ali bem claro de avaliação isso, é o interesse e o coração de fazer caridade. Eu falo isso porque hoje diminuiu um pouco, mas você sabe da nossa formação inicial, questão ligada ao magnetismo, existia uma pressão muito grande, que até tanto uma vez que a casa que a gente pertencia, ela praticava o magnetismo, então magnetismo. Então, a gente, quando chegava o pessoal que vinha, o pessoal, você não pode falar que é do que atua com magnetismo, não sei o que. Aí, o texto que ele coloca ali. Se a intenção nossa era a caridade ajudar outras pessoas, por que que não, né? Qual que é o que tem de errado nisso, né? Porque não tem que seguir, porque alguém disse lá que não fazia parte do espiritismo, sabe, daquelas questões assim. Então, em algumas épocas, graças a Deus, hoje diminuiu bastante isso, mas de vez em quando aparecem algumas linhas aí querendo restringir algumas coisas. Claro, tudo tem que ser dentro do princípio da ética, da moral, mas se fizer diferente, nós adotava coisa que está ligada ao espiritismo, toda a caridade. Não cabe o espiritismo a cura, não pode ao espiritismo, mas como? Né? Você sabe disso, né? Então havia até certas perseguições, né? Assim como houve perseguições de alguns grupos, e foi uma dessas nossas divergências que nós saímos, uma casa que nós estávamos na outra, que é a questão do desdobramento, no grupo de um você não pode fazer desdobramento. Mas, o que estava errado nisso? Né? Então havia essas perseguições, essas questões, essas divergências, que você não poderia dizer que era espírita, né? Ou não poderia ser criado ao espírita, naquele espírito. O espiritismo não tem nada a ver com o movimento federativo, não, né? Ensina que ele coloca o texto bem claro ali, na intenção, né? Na caridade, que ele coloca como lembra, só a caridade, ele dá o foco. Se diverge alguma coisa daquele específico que alguns queiram colocar, é aceitar, tanto é que ele fala bem claro, o resultado é que vale, né? A intenção, né? A caridade. Então, é um texto bem profundo isso, bem bacana quando ele coloca ali. E nessa linha do que você está explicando, o próximo texto ele vai abordar também isso. Ele até pega um gancho naquela questão que Kardec fala, que aquele que quer, a gente leu agora há pouco, que aquele que quer demonstrar que está correto, que demonstre pelo bem que faz. Né?
Ah, eu estou correto, vocês estão errados. Tá, então demonstre pelo bem que você faz. Por quê? Porque fora da caridade não há salvação. Essa é a premissa, né? E aí nós vimos mais adiante que Kardec fala que a caridade perfeita é aquela verdadeira, é aquela com pensamentos, com palavras e com ações. Então, se eu tenho um grupo espírita que só estuda, eu não estou praticando uma caridade, né? Eu estou aprendendo. Eu passo a praticar caridade quando, a partir daquele estudo, eu consigo ajudar alguém. Então, de repente, naquele grupo que só estudava, agora eu monto um grupo de irradiação. Então, eu estou praticando a caridade pelo pensamento, né? Estou vibrando para aquela pessoa que está necessitada. Ela é uma caridade completa? Não é. Como Kardec falou, é pelo pensamento, pelas palavras e pelas ações. Então, quando eu faço agora um atendimento fraterno, eu estou incluindo a palavra nessa questão, porque a pessoa está vindo ali, eu estou conversando com ela, estou fazendo a atitude ali com palavras com ela. Então, eu estou ajudando em radiação e estou levando também a palavra. Opa, incluí o segundo ponto do que Kardec falou. E aí, quando a pessoa vem, por exemplo, como a gente gosta muito do magnetismo, ela vem para o magnetismo, e além do atendimento fraterno, além de encaminhar o nome da pessoa para uma radiação, eu faço passes magnéticos na pessoa, conduzo a uma viagem espiritual, e aquela pessoa melhora daquela questão, tá aí o terceiro elemento, que é a ação. Então, eu agi para ajudar aquela pessoa, não só no pensamento, não só conversando com ela, mas utilizando o próprio magnetismo anímico e também, com certeza, com a ajuda das energias espirituais, para levar ali um conforto para aquela pessoa. Veja que nesse momento eu consigo, né, fazer a caridade perfeita pregada por Kardec. É Né? perfeito essa colocação sua, né? Porque às vezes a gente já vi, eu já vi isso, né? Já vi, atuais, algumas casas espíritas, dizendo que o foco delas é o estudo. Perfeito, estudo faz parte, né? Mas aqui nós só estudamos. Aí chega uma palestra bonita, bem molada, fala. Aí chega uma pessoa lá com dificuldade, com problemas espirituais, processos obsessivos ou desarmonias, né, anímicos dos terrenos, das canções. Ah, não, aqui nós não atendemos isso, não faz parte, não. Nem o diálogo fraterno, às vezes, não fazem, né? Não querem se comprometer. Então, você falou, é perfeito isso. Agora, a outra casa chega lá, e isso você sabe que nós sempre temos um problema disso, no pessoal da gente. A pessoa chega lá, não, peraí, então, vai para o magnetismo, vai para você, colocando o nome nas terapias obsessivas, sei lá, de acordo com a necessidade da pessoa. É isso, tem que ser assim, né? Então, porque senão você vai ficar uma coisa. Você não está gostando, você não pode titular o verdadeiro espírita, né? Ué, não é que não, mas não, aqui não, nosso não tem tudo. Nem grupo mediúnico, algumas casas optam para não ter, né? Nem grupo mediúnico. Pô, não, que aqui não, mas nossa, aqui é. Como que, né? Então fica uma coisa muito incompleta, né? Não falta o principal, que você falou, a caridade, né? Ah, mas a nossa caridade. Ah, aí muitos dizem assim: a verdadeira caridade é a divulgação, né? Mas aqui ele coloca no texto bem claro, em outras partes também coloca que a maior divulgação do Espiritismo é a caridade, a demonstração da caridade, né? Que é o resultado falado pelo outro. Não é o contrário, é que você. Não é vídeo, não é. A caridade é quando a pessoa chega lá e tem alguém para atender, né? Chega a atender ela, coloca, e aí ela chega e fala para o outro, né? Ah, olha, fui lá, fui atendido, o cara atendeu, tal, lá, olha, vamos estudar o Espiritismo, porque, né? Essa que é a verdadeira divulgação do Espiritismo, não o contrário, né? Divulga, 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 tanto, faz tantas coisas, aí a pessoa passa na casa espírita, com problemas e tal. Mas não tem ninguém para atender, porque aqui não é nós, isso aqui é coisa da medicina, é coisa do. Bom, né? Então nós temos que ser fiel ao ensinamento. Né? Perfeito. E esse texto que a gente vai seguir agora, ele vai continuar também nessa explicação da caridade, da questão da ajuda, das curas e tudo mais. Então é bem interessante que ele vai complementar. Olha aí, então, a continuação desse. Agora já é um tópico dos espíritos, né? Que é o Espiritismo é provado por milagre? É uma pergunta. Um eclesiástico
nos enviou a seguinte pergunta: todos os que receberam de Deus a missão de ensinar a verdade aos homens, provaram-no por meio de milagres. Por quais milagres provais a verdade de vosso ensinamento? Está perguntando para Kardec, né? Falando lá, eram os milagres que colocavam. E agora? E o Espiritismo? A resposta: não é a primeira vez que dirige essa pergunta, seja nós, seja outros espíritos. Parece que emprestam grande importância e que de sua solução depende a sentença que se deve condenar ou absolver o espírito. Nesse caso, forçoso é convir que é crítica à nossa posição, pois nos assemelhamos a um pobre diabo que não dispõe de um centavo na algibeira, ou pequena, e a quem exigir da bolsa ou a vida. Assim confessamos humildemente que não temos milagre, por menos que seja a oferecer. Bem interessante, né? Porque veja como os textos, né, de Kardec eles vão se complementando. Então, nós estudamos já nos números passados ali da revista, nos meses passados, dois textos falando do sobrenatural. O que era o sobrenatural? Era o milagre, né? E aí Kardec vem dizendo que não existe o sobrenatural, que o sobrenatural é aquilo que é natural, mas que nós ainda não temos a concepção de entender. Se as leis naturais partidas de Deus são leis naturais e nada acontece além do que aquilo que Deus permite, que estão sobre as regras de Deus, então nada é inatural, tudo é natural, porque tudo tem que pertencer às regras divinas. Então o Espiritismo, do ponto de vista do que ele fez, até mesmo daquele momento dos efeitos físicos e espirituais das mesas girantes naquela época, até mesmo a questão ali do Douglas Home, né, que ele era um médium de efeitos físicos, chegava a flutuar, né, tudo isso é natural, não é um milagre. Por quê? Porque se Kardec falasse que era milagre, ele ia contra todo o estudo que ele fez anterior. Mas, né, compreendendo que se algo acontece em nosso orbe é porque ele está abaixo das regras naturais e divinas, então o Espiritismo não pode conceber que por mais que uma cura seja grandiosa, né, por exemplo, um médium de cura que faz uma cura extremamente grandiosa, isso ainda assim não é um milagre, porque ele está respeitando as leis naturais, as leis divinas. Então, se para o Espiritismo ser aceito por esse sacerdote, né, por esse eclesiástico, ele tivesse que mostrar um milagre, então Kardec até fala, né, coitado do Espiritismo, não teria nenhum centavo no bolso, né, não teria nenhum milagre no bolso para apresentar. E aí, né, ele estaria condenado a não ser aceito por esse eclesiástico. Por quê? Porque de milagre o Espiritismo não tem nada a oferecer. Dizemos mais. O Espiritismo não se apoia em nenhum fato miraculoso. Seus adeptos não fizeram, nem têm a pretensão de fazer qualquer milagre. Não se julgam suficientemente dignos para que a sua voz Deus mude a ordem eterna das coisas. E aqui é interessante, né, Pereira? Porque Kardec está dizendo, né, que os adeptos não fizeram, não têm a pretensão de fazer. Vírgula, né? Porque alguns adeptos, né, se acham, né, os profetas, né? Ali as pessoas, né, que conseguem fazer, né, verdadeiras curas e tudo mais. E essa aqui a gente é muito livre aqui para conversar com relação a isso, e eu também sou muito claro quando converso com algumas pessoas, por exemplo, eu tenho um conhecido meu, que ele tem uma consulta lá com uma médium, né? Provavelmente ela não é espírita, porque se ela fosse espírita, ela não deveria, estudando, né, o que a gente estuda, ela não deveria
cobrar pelo que ela está fazendo. Mas, como nós sabemos, a mediunidade ela não está só dentro do espiritismo, ela está em toda parte, inclusive, né, nas igrejas protestantes, no judaísmo e até naqueles mesmo que não têm nenhuma religião. Então, é importante, né, eu comentei com ele, né, falei, olha, eu entendo e acredito que ela é capaz de fazer tudo isso, né, porque pela mediunidade, né, que nós estudamos no espiritismo, o que ela faz é perfeitamente natural. O que eu não concordo é que ela cobre por isso, porque é diferente de uma questão onde você emprega a tua próprio conhecimento, a tua própria energia, como se fosse um magnetismo, né? Apesar do magnetismo espírita na nossa casa não ser cobrado nenhum valor, mas quando é uma coisa que você emprega por sua própria força, tudo bem você cobrar. Agora é uma questão que é mediúnica, né? Que é uma questão que veio para aquela pessoa justamente para ela resgatar algumas deficiências da vida passada, e a pessoa cobra, eu acredito que ela vai se endividando mais. Então, por mais que eu entenda que aquela pessoa ela consegue fazer aquilo e às vezes dá um alívio para quem vai em busca dela, eu, como espírito, eu não posso indicar essa pessoa. Por quê? Porque eu estaria indicando você a ir até essa pessoa e, apesar de você sair de lá um pouco melhor, eu estaria endividando, né, incentivando aquele médium a se endividar mais, porque a cada pessoa que ele atende, ele se endivida mais. Então, eu, enquanto espírito, eu não posso orientar, apesar de eu entender que ela pode fazer isso. Então, vejo que Kardec deixa muito claro essa questão, né, que os adeptos não fizeram, nem têm pretensão de fazer qualquer milagre. Não se julgam suficientemente dignos para que a sua voz, Deus mude a ordem eterna das coisas. Então, é um compromisso até que o próprio médium tem que ter ciência, né, de que esse dom, né, essa mediunidade com que ele vem nessa reencarnação, é mais para ajudar ele próprio até do que ajudar os demais, né, porque se ele empregar essa mediunidade dele para ajudar os demais, mas sobre um valor, um pagamento, ele não está ajudando nada a ele próprio. Você sabe que, dando um gancho no que você está falando aí, você sabe que a gente trabalha com grupos de obsessão já há muitos anos, com magnetismo, e chegam constantemente pessoas até nós, da mesma grupo de obsessão, ou até no magnetismo, pessoas que foram ajudadas por grupos aí, aqui não vou citar nome de tipo, né, de terreiros ou médios ou coisa assim, e melhoraram. E uma vez conversando com entidades espirituais e buscando literatura, há esse questionamento assim, que por que às vezes o tratamento do espiritismo, principalmente na questão de ligada à mediunidade, às vezes não surge efeito imediato ou rápido e a pessoa vai em outro lugar e consegue, por exemplo, como você falou, melhorar. A resposta foi muito clara. E eu entendo bem isso também, porque, veja bem, existe sim grupos, você sabe disso, né? Acompanha assim, que trabalham, grupos espirituais, né? Que trabalham na proteção, na ajuda. Por exemplo, uma pessoa vai pedindo lá, por exemplo, que se afaste entidades espirituais dela, que está dando prejuízo e tal. O que acontece? Esses grupos são tão fortes que eles aproximam da pessoa e falam, aqui ninguém aproxima. Você está entendendo? Aproxima. Se ela tinha um obsessor lá que fazia parte da sua evolução kármica, que ela tinha que passar ali e tal, para aquela dificuldade, para melhorar, aquele espírito que estava ali, que era uma vingança, coisa qualquer, ele é afastado. E esses grupos isolam. Ninguém se aproxima disso. Entendeu? Tipo, é só o mando dele. Mas a que custo? Ia ter comprometimento. Você está entendendo? A pessoa não se melhora. Ela não quer buscar, ela não quer participar, não quer fazer caridade, não quer melhorar em nenhum sentido. E ela vai lá e tem resultados, sim, curto prazo, e às vezes até uma reencarnação inteira. Né? Mas a que custo comprometer perante o futuro? Toda aquela questão que aqueles espíritos que estavam se aproximando, às vezes, ali, que era para forçar ela a melhorar, modificar, perdoar, né? A se conciliar,
sério. E vive uma vida tranquila, mas se comprometeu com o grupo, e vai ter o custo, vai ter que pagar isso no futuro. E aí, quando desencarna, o grupo está lá, ó, entre aspas, aqui, né? Você vendeu a alma para mim agora você tem que pagar o tempo. E nós sabemos, olha, várias pessoas que às vezes já nessa vida mesmo, chega um certo momento que a consciência pesa, né? Algumas coisas que faz, e começa a ter outras dificuldades, e vem até nós, e olha, você já deve ter participado algumas vezes de algumas questões assim, que é difícil, né? Porque ele aceitou lá, mas se comprometeu lá com o outro lá, e eles, né? Querem, de qualquer maneira, não quer permitir que essa pessoa mude, né? Não, ok, aí, claro que tem que reverter tudo isso. Então, é para refletir sobre isso. Por que às vezes, determinados médios, ou determinados grupos, cada, sei lá, né? Tem resultados mais rápidos nessa questão. Comprometimento, porque os espíritos chegam lá na pessoa, isolam ela completamente, falam que não, aqui agora isso é meu. É como isso é exemplo de falar que é o terreno. É como acontece nas favelas, naqueles lugares que lá chega lá, a pessoa vive lá dentro, lá aqui, ó, meu. Mas você tem que ter fiel a eles, não é? Você tem que cumprir tudo que dá. Ó, aqui ninguém toca em você, meu. E não toca mesmo. Você tocou, né? Mas você vai ter um custo disso. É a mesma coisa, não muda nada. Então, só para entender isso, às vezes as pessoas estão ouvindo, nossa, mas puxa vida, mas é verdade, eu vou lá em determinado lugar, vamos, né, resolve. E eu falo, não, pode ser que resolve. Porque o que nós orientamos quando a pessoa vem até nós? Nós fazemos magnetismo, mostramos qualidade espiritual, quando o tempo está acontecido, orientamos ela o que ia se modificar, né, procurar alguma atividade de caridade, fazer alguma coisa que possa melhorar. Então, então, essas coisas assim que as pessoas têm que se repetir, né? O Kardec está colocando ali por causa disso. É interessante isso, a nossa reflexão, né? É perfeita a tua colocação e parece que foi transmissão do pensamento que a gente teve aqui. Porque na hora que você estava explicando sobre isso, eu pensei justamente essa questão da favela, né? Porque, às vezes a pessoa que está escutando, nossa, mas e aí eles permitem, então, que os espíritos vão lá? Ora, o que nós temos como premissa, né, em todas as religiões? O livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio. E eu decido aquilo que eu faço. Óbvio, né, que arcando com as consequências. Deus proibiu que você fosse rico, fosse próspero? Deus não proibiu, né? Tanto é que Jesus veio e quando Jesus esteve conosco, encarnado, ele falou, eu vim para que todos tenham vida e as tenham em abundância. Ele não falou em vida em precariedade. Então, você ser próspero financeiramente, de saúde, de relacionamento, etc., não é nenhum erro, nenhum pecado, desde que você faça isso de forma correta. Mas o que acontece? Para você ser próspero de forma correta, trabalhando, estudando, ele é sofrido, é muito sofrido, né? E aí acontece de pessoas ir por caminhos errados, né? E começar a enriquecer através do tráfico, através do roubo e etc. E aí ele é próspero, ele tem dinheiro, né? Do ponto de vista material, ele está bem. Mas ele fez certo? Não, ele fez errado. E quando ele faz errado, o que acontece? O lado bom vai começar a observar aquilo ali e vai querer, né, prender ele, né, desmantelar aí todo esse cartel que tinha sido montado e tudo mais. Para que isso não ocorra, o que esse chefão tem que fazer? Vai ter que contratar seus capangas, né, com armas, para evitar que cheguem até ele, né? E eles vão proteger ele? Vão proteger, né? Até certo ponto vão proteger. Então vejam que é a mesma coisa no plano espiritual, né? Por quê? Porque o plano espiritual nada mais é do que os mesmos espíritos que estão aqui no nosso orbe, só que sem o corpo. Então, se o mesmo espírito que estava aqui passa para o lado de lá e ele não tem esse arrependimento, ele vai fazer a mesma coisa. Os mesmos capangas que estavam aqui, quando passa para o lado de lá, também vão ficar às ordens desse chefão, né? E aí, se eu sou uma pessoa que quer uma proteção imediata, né? Eu vou lá e esse chefão vai dizer, não, capanga, pode ir lá e afastar todos os espíritos que estão ali atrapalhando a vida dessa pessoa.
Ora, se tem um espírito que está atrapalhando a minha vida, nos meus negócios, nos meus relacionamentos, já sabemos que não é um espírito de boa índole, porque um espírito que fosse de boa índole, ele estaria aqui para ajudar. Então, esse espírito, vibracionalmente e moralmente, ele está na mesma vibração daqueles capangas que vão ali afastar esse espírito. E é por isso que esses espíritos, às vezes, que fazem esses trabalhos, eles conseguem afastar esses espíritos que estão à nossa volta. Por que espíritos que estão à nossa volta são mais ou menos da mesma classe moral deles, né? O contrário seria errado, se esses espíritos viessem e tentassem afastar um espírito de luz perto de mim. Jamais conseguiriam, porque é uma questão moral. Então, veja que o livre-arbítrio nos possibilita decisões certas e erradas. Né? Então, se eu me comprometi nos meus relacionamentos, seja aqui reencarnado com pessoas reencarnadas, e ou com pessoas desencarnadas, eu tenho que fazer, né, lutar, né, tentar resolver essas questões e não afastar essas pessoas de mim. Por isso que, como o Pereira falou, no Espiritismo, a gente vai demorar um pouco mais às vezes. Por quê? Porque no Espiritismo a gente passa pelo ponto de vista do arrependimento de ambas as partes e, num caso, por exemplo, que nem o Pereira comentou, de uns negócios que não está dando certo, é de você, né, dono daquele negócio, tentar entender por que ele não está dando certo. Qual é a minha atitude que está fazendo para que aquele negócio não dê certo, né? Às vezes, se aquele negócio desse certo de uma hora para outra, qual seria o meu comportamento, né, perante uma prosperidade tão rápida? Será que eu não me tornaria uma pessoa pior, né? Tendo um negócio muito próspero, tendo muito dinheiro, eu não seria uma pessoa pior do que eu já sou? E às vezes esse negócio entravado, ele é até mesmo uma ajuda divina para que você não entre em mais compromissos, em mais faltas nessa reencarnação. Então, por isso que a gente faz todo esse trabalho, para que a pessoa entenda, compreenda e aí comece a ser próspero com cautela e com responsabilidade. Porque um outro grupo, né, que fosse lá e só afastasse, de repente essa pessoa começa a ser próspero, começa a fazer coisa errada, e aí o que aconteceu? Se endividou cada vez mais. Né, Pedro? Perfeito. Então vamos dar uma continuidade aqui, mais uns minutinhos que a gente ainda tem tempo. Perdi aqui o local até aqui. Tá. O Espiritismo constata um fato material, ou da manifestação das almas, ou espírito. Tal fato é real? Sim ou não? Eis a questão. Ora, admitindo esse fato como verdadeiro, nada há de miraculoso, como as manifestações desse gênero, isto é, as visões, aparições e outras, ocorreram em todos os tempos. Assim atestam os historiadores sacros e profanos. Aquelas de outrora passaram por sobrenatural. Hoje, porém, que reconhecemos a causa e sabemos que são produzidas em virtude de certa lei, sabemos também que lhes falta o caráter essencial dos fatos miraculosos. Ou da exceção à lei comum. Essas manifestações atualmente observadas com mais cuidado do que na antiguidade, sobretudo quando examinadas sem prevenções e com auxílio de investigações tão minuciosas quanto as que são feitas nos estudos científicos, têm como consequência provar de maneira irrecusável a existência de um princípio inteligente fora da matéria, sua sobrevivência ao corpo, sua individualidade depois da morte, sua imortalidade e seu futuro feliz ou desgraçado. Por conseguinte, provar a base de todas as religiões.
Se a verdade só fosse provada por milagre, poderíamos perguntar: por que os sacerdotes do Egito, que estavam em erro, reproduziam diante do faraó prodígios de Moisés? Interessante, né? Porque quando você fala em milagre, normalmente você une o milagre a um santo, a um anjo, a Deus, a Jesus. Você não une o milagre a uma pessoa que não é do bem, né? Normalmente eles se é milagre é uma coisa boa, né? Agora ali, então o que Kardec vem desmontando e dizendo que milagre é uma coisa natural? Né? Porque se milagre fosse um elemento essencial para demonstrar que aquilo é uma religião boa, como é a pergunta do sacerdote, né? Todos os que foram enviados por Deus, tal, fizeram milagres. O que o Espiritismo fez de milagre, né? Então, Kardec vem falando, então se era considerado milagre aquilo que Moisés fez, e os sacerdotes ali do faraó, que não eram da mesma religião, né, não acreditavam no mesmo Deus, reproduziram os mesmos milagres, então como que você vai explicar isso? Qual dos milagres é o correto? Né? Os dois são elementos de comprovação de que era uma divindade, então vê que Kardec consegue ali numa simples analogia, né, quebrar essa questão de que o milagre é essencial, né, para demonstração de que aquela religião, ou no caso do espiritismo, essa filosofia é uma filosofia divina. Você sabe que eu estava para falar o nome dele agora, né? Porque Apolônio de Tiana, que era pagão, curava pelo toque, restituía a visão aos cegos, a palavra aos mudos, predizia acontecimentos futuros e via que se passava à distância. O próprio Cristo não disse: haverá falsos profetas que farão prodígio, está lá em Mateus 24, Marcos 13, 22. Um dos nossos amigos, depois de uma prece fervorosa a seu espírito protetor, foi curado quase instantaneamente de uma moléstia muito grave e muito antiga, que havia resistido a todos os remédios. Para ele, o fato foi realmente miraculoso. Mas, como crê nos espíritos, um padre, quem narrou o fato, lhe disse que o diabo também pode fazer milagre. Nesse caso, objetou a mim, se foi o diabo que me curou, é a ele que devo agradecer. Interessante isso, né? Eu estava para falar da Apolônio, que eu estava comentando ali, né? Falei, poxa, na época ele disse que a Apolônio fazia coisas, assim, que era, né? E ele já logo em seguida tinha texto, eu não tinha lido o texto ainda para frente, né? Olha que coisa interessante. Né? E é perfeito essa questão, né, Pereira? Que a gente sempre comenta isso no grupo mediúnico, né? Mas se o diabo, então, fez um milagre, né? Ajudou a pessoa a recuperar uma saúde, porque aqui nós não estamos falando de, o cara pediu dinheiro, o cara pediu um carro. Não, ele estava numa moléstia grave, estava numa doença grave. Ele pediu ajuda, né? O amigo espiritual, com certeza, quando ele, né, não foi nem o amigo espiritual que curou ele, foi ele que deve ter mudado a vibração, entendido, porque as doenças que nos permeiam são amarras para que a gente não entre, né, em mais dívidas, né? Então, a partir do momento que você consegue, né, entender para que veio aquela doença, que o teu espírito consegue entender aquilo, o teu espírito reflete no perispírito, o teu perispírito reflete no corpo, e aí vai parar a doença. Então, provavelmente, nesse fervor dessa prece que ele fez, ele conseguiu mudar a sua vibração, o seu pensamento. E aí ele fala, então foi o diabo. E aí a gente tem aquela série de frases que a gente fala, né, Pedro? Bom, se o diabo está ajudando a curar, então o diabo não é tão mal assim, né? Ele deixa de ser mal, né? Porque se o diabo é totalmente oposto de Deus, então ele deixa de ser tão oposto assim, porque ele também está curando. E aí que vem essa questão, né? E isso não é, aqui é o 862, Kardec está falando, mas a gente ouve ainda hoje isso, né? Tem um frei ali que, dentro dos católicos ali, hoje está bem cotado, né? Vamos dizer assim, está bem cotado, porque aparece bastante aí nos shorts aí da internet, né, nos vídeos da internet, onde ele fala justamente isso contra o espiritismo, né? Porque no espiritismo eu fui, tal.
E ele fala exatamente essa frase, né? Mas o diabo também faz milagre. Eu falei, poxa, mas então se ele fez um milagre por bem, né? Ele não fez um milagre materialista de trazer dinheiro. Ele fez um milagre por bem, para ajudar, né? Numa questão ali de aliviar uma doença, né? Então, ele não pode ser tão bom assim, não pode ser tão mal assim, principalmente porque o espiritismo, como a gente já narrou anteriormente, não cobra nada por isso, né? Então, é essas concepções que a gente tem que ter, né? Do que é possível, né? Do ponto de vista da caridade, né? Se é mal ou ruim. E aí, para frente, Kardec até vai dar uma pincelada, porque não é fora da igreja não há salvação, é fora da caridade, né? Então, não importa em qual igreja que você está, né? Não é fora da igreja que você não vai ter a salvação, é quando você se afastar da caridade. Assim, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo da verdade, desde que o próprio diabo pode fazer. Como então distinguir os bons dos maus? Todas as religiões idolatas sem, sem excetuar a de Maomé, apoiam-se em fatos sobrenaturais. Isso prova que os fundadores dessas religiões conheciam segredos naturais, ignorados pelo vulgo. Aos olhos dos selvagens da América, Cristóvão Colombo não passava por um ser sobre-humano, por havido predito um eclipse. Não poderia ter se feito passar por um enviado de Deus? Para provar o seu poder, necessitaria Deus desfazer o que havia feito? Fazer mover para a direita o que deve girar para a esquerda? Provando o movimento da Terra pelas leis naturais, Galileu não estava mais certo do que, os que pretendiam que, por uma derrogação, relação dessas mesmas leis, ele precisara de ter o Sol. Já sabemos quanto lhe custou a ele e a tantos outros por haver demonstrado isso. Dizemos que Deus é maior pela imutabilidade de suas leis do que pela sua abrogação do reformário. E se lhes aprove fazê-lo em determinadas circunstâncias, não é isso o único sinal da verdade. Pedimos ao leitor que se reporte ao que dissemos a respeito em nosso artigo do mês de janeiro, quando tratamos do sobrenatural. Voltemos às provas da verdade do Espiritismo. O Léo comentou aí sobre, né, falando da... Beleza. Então, aqui acho que já para a gente dar uma pausa já, né? Para ele já está quase no nosso horário. Então, ele fez esse preâmbulo e a partir daqui ele vai dar continuidade ainda nessa explicação. Mas só nesse trecho aqui a gente já tirou vários ensinamentos, né? Referente a isso, né? Essa questão de milagres e etc. Né? O Espiritismo, assim, ele pode, por aquele que recebe, ser encarado como um milagre. Né? A pessoa que está recebendo que, nossa, foi um milagre que aconteceu comigo. Né? Na verdade, não é só uma questão natural, totalmente regida pelas leis naturais de Deus, e muito possivelmente, né, pelo próprio merecimento da pessoa. Lógico, por que nós explicamos aqui? Porque dentro do Espiritismo a gente tenta, né, orientar a pessoa que a mudança tem que partir do interno dela. Se ela não mudar, não vai, né, não é possível ela alcançar aquilo de forma perfeita. Se em outras linhas eles ignoram isso e mesmo assim conseguem atingir o objetivo, ok. Mas aquele comprometimento que a pessoa fez, ela ainda continuará comprometida. Então, como o Espiritismo pretende uma caridade perfeita, nós não podemos, né, de nenhuma forma, apesar de que seria possível, porque médium é médium em qualquer lugar, né, não podemos de nenhuma forma endividar mais a pessoa. O que nós devemos e fazemos é sempre colocá-la no caminho certo para resgatar ali todos os seus as suas dívidas, a missão, a expiação que ela tem que cumprir nesse ordem. Você colocou antes ali uma das questões importantes, que é a utilização do livre-arbítrio, né?
Deus não quer também que você, ele não quer que você interferir em você. Se você deseja e você quer, daquela maneira que você falou lá de melhorar, ele vai lá. É o livre-arbítrio dele, né? Falava, foi que Deus permitiu também, né? Ele falava, mas ele escolheu. Aí, mas quando ele escolhe o livre-arbítrio, na frente ele vai ter que, de uma maneira ou outra, resgatar isso, né? Vai ter que voltar pelo caminho, né? Ele veio aqui num projeto reencarnatório que sempre visa a evolução. Veio programado por ele, escolhas ou necessidade de passar por determinadas experiências ou até aproximação de algumas necessidades, e ele quer mudar isso, Deus permite. Né? Não tem, escolheu lá, tá. Só que lá no futuro você vai ter que voltar de novo, vai ter que essa experiência que você precisava fazer agora ainda se reequilibrar perante aquilo que você comprometeu ainda mais, né? Você colocou ainda mais complicações no meio dessa história. Muito bem. Bom, aí, meus amigos, minhas amigas, colegas que nos acompanham pelos canais aí do YouTube, mais um tema aí para nossas reflexões, nossas análises. Nós sempre gostamos de colocar assim que as nossas análises aqui, as nossas colocações, elas são individuais, de acordo com o nosso conhecimento. Não queremos, de maneira nenhuma, colocarmos aqui como donos da verdade. Não. São as nossas interpretações, nossas análises que temos de acordo com as nossas experiências. E sempre respeitamos, ao contrário. Se algumas pessoas entenderem que nós estamos em erro, se quiserem, podem nos contatar e informar. Nós não estamos aqui para perpetuar no erro. Uma coisa absoluta que eu tenho comigo, e se estou errado, vou assim ficar no erro e vamos mudar, desde que isso seja realmente comprovado. Né? É assim, o estudo tem esse objetivo, de demonstrar as questões, dar as nossas interpretações, para que cada um possa refletir e analisar. Essa é a questão da filosofia que Kardec não coloca. Mas essa sociedade que vivemos, sociedade tal, é tão gloriosa. A filosofia que é feita por si. No dia de hoje, estamos estudando sobre a revista Espírita. A nossa gratidão, a nossa bênção, Jesus, através do Evangelho, que nos mostra o caminho e a maneira de conseguir a nossa evolução. Também a nossa gratidão e amor a todos os amigos espirituais que nos acompanham nesses dias de estudo, seja aqueles que se aproximam com o intuito de nos incluir, melhorar as nossas percepções, como aqueles também que se aproximam para a aprendizagem, para a gratidão. E a todos que nos acompanham, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, independente do horário. E que possamos, na próxima semana, estar novamente para mais um estudo da fala.